Há uma curva que a maioria das pessoas não enxerga. Ela não aparece nos mapas da vida, nem é ensinada em escolas, calendários ou conselhos de família. Mas um dia, ela chega e muda tudo. Essa curva costuma surgir por volta dos 60 anos. Aos olhos do mundo, nada parece muito diferente. O corpo talvez esteja mais lento, a rotina mais simples, as emoções mais contidas, mas internamente, um eixo silencioso começa a se mover. A alma muda de direção. Não é um rompimento brusco, nem uma transformação visível. É como se algo dentro de si deixasse de se interessar pelas mesmas buscas. A vontade de agradar se dissolve, a necessidade de provar quem se é evapora, e até os desejos que antes pareciam urgentes perdem força. A alma, então, começa a andar para trás. Mas não como quem recua, é um voltar simbólico, como se buscasse algo que ficou lá atrás, entre os escombros da pressa, entre as renúncias não ditas, entre os vazios que nunca foram encarados. Carl Jung dizia que a primeira metade da vida é dedicada à construção do ego, mas a segunda é o retorno à alma. Esse retorno não é fácil. Ele dói. Dói porque, aos 60, a alma não aceita mais máscaras. Ela rejeita a artificialidade. Ela repele tudo o que é forçado. Ela exige verdade. E verdade, às vezes, é admitir que muita coisa foi vivida apenas para sobreviver. Aos 60, é comum que surjam sentimentos de estranheza, como se a vida, que até então fazia sentido, de repente passasse a parecer uma peça encenada. Muitas pessoas, mesmo com tudo em ordem ao redor, sentem um cansaço que não é físico. É existencial. Não é depressão. É lucidez. É a alma dizendo que chegou a hora de mudar o rumo, de parar de buscar lá fora o que só pode ser encontrado dentro. É nessa fase que muitos reavaliam suas histórias. O casamento, os filhos, o trabalho, as escolhas, as feridas antigas. Tudo retorna. Mas não para causar dor. Retorna para ser reintegrado. Aos 60, o que a alma quer é inteireza. Ela já não deseja um novo título, um novo carro, um novo corpo. Ela deseja silêncio, deseja paz, deseja saber que, mesmo com tudo o que passou, ainda existe beleza, ainda existe propósito, ainda existe algo essencial esperando por ser descoberto. É um tempo de limpeza simbólica, de abrir as gavetas internas, de jogar fora os medos herdados, de perdoar quem nunca soube amar direito, de soltar a exigência de ser forte o tempo todo, de olhar no espelho e, enfim, reconhecer-se sem máscara, sem maquiagem, sem mentira. Quem atravessa esse portal com coragem descobre algo raro, descobre que a alma não envelhece. Ela apenas volta ao seu estado mais puro, e o que parecia ser o fim revela-se como o início de uma outra forma de viver. Uma forma mais profunda, mais leve, mais fiel à essência. Esse é o segredo que poucos contam, a curva que ninguém mostra, mas que, para quem escuta a própria alma, se torna o caminho de volta para casa. Algumas pessoas chamam esse tempo de maturidade, outras de envelhecimento. Mas há algo além das palavras. Aos 60, o corpo pode parecer desacelerar, mas há uma aceleração silenciosa que ocorre na alma, como se tudo o que foi adiado pedisse passagem, como se os assuntos inacabados da vida dissessem com delicadeza: agora é a hora. O curioso é que esse movimento não acontece por fora, ele se dá no invisível. Um dia, sem motivo aparente, você acorda e sente que certas roupas não fazem mais sentido, que determinadas conversas se tornam entediantes, que aquilo que antes dava orgulho, agora pesa. A alma começa a fazer perguntas. O que ainda me move? O que restou de mim que não foi contaminado por expectativas? O que eu faria se não precisasse mais agradar? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas brotam como sementes de um novo ciclo, porque aos 60, o tempo já não é mais quantidade, é qualidade. A urgência já não é mais do mundo, é da alma. Carl Jung acreditava que, depois da fase de adaptação e conquista, a psique exige reintegração. E isso só acontece quando há espaço para olhar o que foi esquecido. A sombra, como ele chamava,
começa a pedir presença. A sombra não é algo ruim. Ela é apenas o que ficou fora da narrativa, o que você não pôde viver, o que teve que deixar de lado para se encaixar. A criança ferida, os sonhos arquivados, a intuição ignorada. Aos 60, tudo isso reaparece. E não como peso, mas como possibilidade. É comum, nesse período, surgir uma vontade inesperada de mudar de rumo, de voltar a estudar, de encerrar relações tóxicas, de recomeçar onde parecia tarde demais. E por que isso acontece? Porque o tempo da alma não segue o relógio, ele segue o chamado interior. A alma, quando percebe que ainda há vida, mesmo após tantas batalhas, ela tenta de novo. Ela não quer desperdiçar os anos que restam com falsidades. É por isso que tantas mulheres nessa fase florescem. Elas param de se desculpar, param de suavizar sua força, param de pedir permissão para existir. A beleza que surge aos 60 não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com liberdade, com verdade, com inteireza. É uma beleza que incomoda quem ainda vive de aparência, porque ela é autêntica demais, serena demais, real demais. Quem a possui não precisa provar mais nada. Talvez você sinta em algum lugar de si que essa curva chegou, que você não se reconhece mais nos papéis antigos, que há um desejo de ir mais fundo, de cuidar do que realmente importa, de dizer não sem culpa, de dizer sim com o coração. Esse impulso não é egoísmo, é despertar, é o início de uma nova etapa, onde não se vive para os outros, mas a partir de si. E quem aceita essa virada com coragem, encontra algo raro, a paz de ser quem é, sem medo, porque a alma finalmente voltou a respirar no seu próprio ritmo. Há uma coisa que ninguém diz em voz alta, mas que muitas pessoas sentem ao chegar nesse ponto da vida. É a impressão de que tudo foi vivido para os outros. Os filhos, o parceiro, a família, o trabalho, as obrigações sociais. Tudo ocupou tanto espaço por tanto tempo que agora parece haver um vazio, um espaço não preenchido, e é nesse espaço que a alma começa a se movimentar. Ela não quer mais ser útil, ela quer ser verdadeira. Isso pode parecer estranho num mundo que valoriza a produtividade, mas a alma não veio para ser produtiva, ela veio para ser inteira, e aos 60 é como se ela dissesse: já cumpri todas as ordens, agora é minha vez. Essa inversão de valores assusta. Assusta porque ninguém preparou você para isso. A sociedade desenha a velhice como um período de declínio, mas Jung enxergava o oposto. Para ele, essa etapa era a mais rica, a mais simbólica, a mais cheia de possibilidades reais, porque é quando o ego solta o controle, é quando o orgulho cede, é quando o tempo revela o que antes foi oculto. É comum que nessa fase, memórias antigas ressurgem com força, lembranças da infância, pessoas que marcaram, lugares que deixaram saudade. Mas mais do que nostalgia, isso é sinal de que a alma está reorganizando os arquivos. Ela precisa compreender o que ainda dói, o que ficou sem resposta, o que ainda pulsa, e para isso, ela convoca o silêncio. A alma, nesse ponto, não grita, ela suspira. Ela sopra, ela sussurra nas entrelinhas da rotina, em sonhos repetidos, em emoções inesperadas, em vontades inexplicáveis. Você começa a perceber que certas pessoas já não fazem sentido, que certas opiniões já não te movem, que certas dores já não te definem. É como se a alma ganhasse autonomia, como se dissesse: agora eu conduzo, mas para isso é preciso escutar. Escutar a tristeza que surge sem motivo, escutar o corpo que pede mais pausa, escutar o tédio que se instala onde antes havia empolgação. Porque tudo isso são sinais, indícios de que uma mudança está em curso. E essa mudança não é superficial, ela é estrutural. Ela desmonta a imagem, desmancha os personagens e deixa você diante de algo que talvez tenha evitado a vida inteira, sua própria verdade. É nesse momento que muitas pessoas encontram, enfim, a espiritualidade, não como doutrina, mas como experiência, como um estado de presença, como um sentir mais profundo.
Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a própria escuridão. E aos 60, essa frase ganha outro peso, porque a escuridão aqui não é um inimigo, é uma passagem, é o ventre onde algo novo começa a se formar, e aquilo que parecia solidão se revela como encontro, um encontro com o que é mais essencial, um encontro com aquilo que sempre esteve ali, esperando por ser acolhido. É curioso observar como, aos 60, as palavras mudam de sentido. O tempo, por exemplo, já não significa pressa. Ele passa a significar presença. Você começa a medir os dias não pela quantidade de tarefas, mas pela profundidade dos instantes, pela verdade que habita cada gesto, pela paz que existe nas pausas. Aos 60, o amor também se transforma. Deixa de ser expectativa. Deixa de ser fantasia. Passa a ser escolha consciente. Você ama menos com o desejo de completar algo, e mais com a vontade de acompanhar. O amor já não precisa se exibir. Ele se torna silêncio compartilhado, olhar que entende, companhia que respeita o espaço. O medo, por sua vez, deixa de paralisar. Você já viu demais para se assustar com pouco. Já caiu e levantou tantas vezes que o medo agora é apenas uma lembrança do quanto você foi forte. Aos 60, há uma sabedoria que não se explica. É uma lucidez que não vem dos livros, mas das cicatrizes. Um tipo de conhecimento que mora no corpo, que habita o olhar, que se expressa sem esforço, e por isso mesmo, essa sabedoria incomoda. Incomoda os que ainda vivem no teatro do ego, os que medem valor por aparência, os que confundem juventude com potência, sem perceber que a alma, quando amadurece, se torna um campo fértil de criação. Porque é nessa fase que nascem as coisas mais belas, nascem as histórias mais profundas, nascem os conselhos que tocam de verdade, nascem os silêncios que curam, mas só nasce o que teve coragem de morrer. Aos 60, muita coisa precisa morrer. A necessidade de aprovação, a ilusão de controle, a mania de salvar todo mundo, a cobrança de ser impecável. E quando essas coisas morrem, algo extraordinário acontece. Você começa a respirar diferente. É como se a alma, depois de décadas trancada, abrisse uma janela. E desse lado de dentro, tudo parece mais vivo, mais sensível, mais verdadeiro. É por isso que, nessa fase, muitas pessoas sentem vontade de escrever, de pintar, de caminhar sozinhas, de voltar a estudar, de meditar, de viajar não para ver lugares, mas para se ver em lugares diferentes. A alma pede expressão. Ela quer sair do confinamento. Quer se mostrar não para os outros, mas para si mesma. E cada passo nesse caminho é uma espécie de cura. Uma cura que não vem dos remédios, mas da reconciliação com o próprio tempo. Você não quer mais voltar no passado, nem correr para o futuro. Você só quer estar aqui, inteira, presente. E essa é a forma mais bonita de sabedoria que existe. Estar no agora com tudo o que você é, sem esconder nada. Sem pedir desculpas por ter demorado tanto. Sem pedir permissão para começar de novo. Há uma estação interna que só floresce depois dos 60. Ela não se parece com a primavera da juventude, cheia de pressa e promessas. É uma primavera mais serena, mais madura, feita de raízes que suportaram muitas tempestades. E por isso, quando floresce, floresce com verdade. Essa estação tem outro ritmo. Ela não exige tanto do corpo, mas exige muito da alma. Ela convida a rever os pactos silenciosos feitos ao longo da vida, os silêncios engolidos, as concessões que machucaram, as promessas feitas ao espelho da infância. É um tempo de acerto com a própria história. Mas diferente do passado, agora não há cobrança, há compaixão. Você não se culpa mais por ter errado. Você acolhe, compreende, abraça as versões antigas de si mesma com a ternura de quem sabe que fez o que pôde, com o que tinha no tempo possível. Essa compreensão não é passiva, é libertadora, porque só quem se perdoa de verdade pode seguir leve. E a leveza, aos 60, se torna uma urgência. Não uma leveza superficial que finge que nada dói, mas uma leveza consciente que aceita que a dor existe,
mas já não comanda. Que a saudade existe, mas já não pesa. Que a ausência existe, mas já não paralisa. Jung via esse processo como uma individuação tardia. É como se a alma, depois de tantos anos tentando se adaptar ao mundo, dissesse: agora eu quero me encontrar comigo. E esse encontro é o mais belo de todos, porque é silencioso, profundo, verdadeiro. Ele não precisa de plateia, nem de aprovação, nem de explicação. Ele é simplesmente retorno. Aos 60, esse retorno se manifesta em gestos pequenos: uma caminhada sem destino, um livro que faz chorar, uma música antiga que desperta memórias esquecidas, um pôr do sol que de repente parece novo, um reencontro com alguém que já mora dentro de você. A alma começa a se emocionar com coisas simples, não porque ficou sensível demais, mas porque finalmente está desprotegida, sem tantas armaduras, sem tanto medo de sentir. Essa sensibilidade não é fragilidade, é força refinada. É o resultado de tudo o que foi atravessado, tudo o que foi superado, tudo o que foi sentido com inteireza. E é também a porta de entrada para a sabedoria mais rara, aquela que não quer ensinar, mas inspirar. Aos 60, você não precisa mais convencer ninguém. Você apenas vive, com verdade, com dignidade, com presença. E essa presença toca os filhos, os netos, os amigos, os desconhecidos. Porque quando uma alma se torna inteira, ela ilumina tudo ao redor. Há uma beleza que só aparece quando a pressa vai embora. Ela surge nas linhas do rosto, nas pausas da fala, nos olhos que já viram muito, mas ainda se permitem encantar. É uma beleza sem maquiagem, sem moldura, sem esforço, e por isso mesmo é a mais rara. Essa beleza não grita, ela emana, ela não se impõe, ela permanece, e quem a possui nem sempre sabe, porque passou a vida tentando se encaixar em padrões que não reconheciam sua luz. Aos 60, esse tipo de beleza começa a se revelar. Ela aparece quando você deixa de lutar contra o tempo, quando para de buscar aprovação em espelhos alheios, quando percebe que sua história, com todas as dores e escolhas, é digna de ser celebrada. Essa beleza está na mulher que caminha sozinha e não se sente solitária. Está no homem que chora em silêncio, sem achar que isso o diminui. Está na voz que sabe calar sem se omitir, na decisão que não precisa ser explicada, no amor que não exige retorno. É nesse ponto que a alma encontra sua própria linguagem, e essa linguagem é feita de presença. Você passa a perceber a diferença entre estar e estar por inteiro, entre ouvir e escutar com o coração, entre falar e dizer algo que realmente importa. As relações também mudam. Você se afasta naturalmente do que esgota, se aproxima do que nutre, e quando não há mais ninguém por perto, você descobre que aprendeu a fazer companhia para si mesma. Isso é liberdade. É quando a solidão deixa de ser ausência e se torna presença de si. É quando o silêncio deixa de ser incômodo e vira abrigo. É quando o tempo deixa de ser contagem e se torna espaço. Espaço para respirar, para lembrar, para sentir, para existir com mais leveza. Aos 60, você começa a perceber que não é mais necessário explicar quem você é. Você apenas é. E quem te enxerga, fica. Quem não vê, se afasta. Mas você já não se magoa por isso, porque entende que a alma só é reconhecida por outra alma desperta, e é nesse reconhecimento sutil, sem palavras, que mora a conexão mais verdadeira. Uma conexão que não prende, que não exige, que não cobra. Uma conexão que simplesmente acolhe, como um encontro entre espelhos, como uma dança entre silêncios, como a certeza de que, mesmo depois de tudo, ainda é possível viver com inteireza. Quando a alma muda de direção, tudo aquilo que estava oculto começa a emergir. Às vezes, é como um sopro suave, em outras, como um terremoto interno, mas sempre vem com um convite, o de se tornar quem você é, sem medo. E isso exige desapego. Desapego das versões antigas, desapego das narrativas que contaram por você, desapego das exigências de ser útil, produtiva, admirada, perfeita. Aos 60, o que importa não é mais o que você faz,
É o que você sente enquanto faz. É a intenção por trás do gesto. É a alma por trás da palavra. Você começa a perceber que muitos dos seus maiores aprendizados vieram da dor. Não da dor em si, mas da forma como você a atravessou. Das escolhas que fez mesmo ferida. Dos silêncios que sustentou quando tudo pedia barulho. Dos limites que aprendeu a colocar depois de tanto ceder. Esse repertório invisível é o que agora te sustenta. Ele não aparece em diplomas, nem em elogios públicos, mas aparece no modo como você se levanta pela manhã, no modo como olha para quem ama, no modo como perdoa sem fazer alarde. A alma, quando amadurece, aprende a confiar, não mais nos outros, mas em si mesma. Ela reconhece os sinais que antes ignorava. Ela sente o corpo com mais atenção. Ela respeita os ciclos internos. Ela sabe quando calar e quando falar mesmo tremendo. Isso não é fragilidade. Isso é sabedoria. É o que resta quando tudo o que era aparência já não sustenta. É o que floresce quando a casca cai. É o que pulsa quando você decide viver sem medo de ser quem é. Jung dizia que a segunda metade da vida não é sobre conquista, mas sobre integração. É a fase em que tudo o que foi separado tenta se unir. O feminino esquecido, o masculino sufocado, a criança ferida, a anciã sábia. Tudo se encontra, se olha, se reconhece. E desse encontro nasce uma força nova. Não a força que domina, mas a força que sustenta, a que acolhe, a que permanece, a que não precisa de holofotes, porque já brilha por dentro. Essa força é o que faz a alma atravessar os anos sem se apagar. Ela não precisa de muito. Basta a verdade. Basta silêncio. Basta coragem para não mais se abandonar. Há um momento em que tudo se alinha. Não porque o mundo mudou, mas porque dentro de você algo finalmente encontrou repouso. Aos 60, a alma não quer mais velocidade. Ela quer profundidade. Ela não quer respostas prontas. Ela quer presença. Ela não quer conquistar o mundo. Ela quer estar em paz dentro do próprio corpo. É nesse ponto que muitos percebem que a vida nunca foi sobre ter, mas sobre ser. Ser quem você é, mesmo que ninguém entenda. Ser fiel à sua verdade, mesmo que ela desagrade. Ser inteira, mesmo depois de ter sido partida tantas vezes. Aos 60, as perdas já deixaram suas marcas. As ilusões já foram testadas. Os caminhos já mostraram seus atalhos e seus abismos. E mesmo assim, há algo em você que continua, que respira, que sonha, que quer viver não mais por obrigação, mas por prazer. Essa vontade de seguir, com leveza, é a prova de que a alma está viva. Carl Jung via essa fase como a mais sagrada, porque é quando o ego se curva diante da alma, é quando o exterior perde importância e o interior se torna templo. É quando você aprende a caminhar sem carregar o mundo nas costas. É quando você entende que pode finalmente descansar dentro de si. E esse descanso não é passividade, é reconciliação. Com a história, com o corpo, com o tempo, com a luz e com a sombra. É nesse descanso que nasce o verdadeiro sentido da vida. Não o que te disseram, mas o que você encontrou, depois de tudo. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo esse chamado dentro de si. Talvez tenha reconhecido em cada palavra partes suas que estavam adormecidas. E se isso tocou algo em você, escreva nos comentários uma frase que represente esse novo tempo que está começando aí dentro. Algo como um lembrete pessoal, um voto de alma, uma decisão silenciosa. E se sentiu que esse vídeo pode despertar outras pessoas, compartilhe com alguém que esteja vivendo essa curva. E se quiser continuar essa jornada conosco, onde a alma encontra espaço para respirar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui, cada silêncio tem voz e cada história tem lugar para florescer.